A paz do Senhor, povo de Deus, Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto é ética pastoral, lição 1. Pessoal, essa matéria de hoje está maravilhosa. Se você é pastor, obreiro, você deve assistir até o final dessa aula. Se você é membro, mas tem um sonho de ser um pastor um dia, essa aula é para você. Ética pastoral, tudo dentro da Bíblia. Olha, pessoal, tudo sobre a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a ética? O que a Bíblia fala sobre ser pastor? Ser pastor é um chamado, uma vocação ou um dom? Pastor é um dom ministerial? Tudo isso nós vamos aprender nessa aula de hoje, ética pastoral. Tudo sobre o ministério pastoral é nessa matéria de hoje, lição 1. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estou ministrando aulas em 16 países e 27 estados brasileiros. Já são mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. Nós temos os 3 cursos, básico, médio e bacharel. Básico são 20 livros, básico, médio e bacharel, 40 livros. Mestrado em teologia, para quem já fez o bacharel, aí fala o mestrado. É esse livrão grande aqui, bonito, ó. E se você já se formou, não tem o teu anel, nós temos anel de formatura de teologia, banhado a ouro, pedra ametista, original, tá? E se você comprar os livros, você ganha o seu diploma. E a formatura é presencial. As inscrições para a formatura já estão disponíveis. O curso é à distância, online, mas a formatura é presencial aqui em São Paulo, na escola, tá bom? Vamos para a aula, que a aula de hoje está maravilhosa, pessoal. Ó, ética pastoral. Eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu fui pastor presidente de um ministério por 13 anos aqui em São Paulo, capital. Depois eu me uni com o pastor Moacir Balotin, é o Parque São Rafael, um ministério muito grande, coligado ao Belém, na mesma convenção do Belém. Eu me uni com ele. Hoje eu estou somente na direção da escola, não estou mais pastoreando, mas fui pastor presidente por 13 anos aqui em São Paulo, capital. Então eu tenho uma boa bagagem para falar sobre o ministério pastoral, porque eu exerci por 13 anos. Então, ética pastoral, o que significa ética? Ética do grego significa éteros, que significa costume, disposição, o hábito. Mostra aqui, câmeras. Olha lá, ó. Olha lá, termo ético. Isso aqui é tudo que eu estou lendo, pessoal. Ó. Preste atenção aqui, ó. Ética pastoral é a matéria. Aí aqui vai a introdução, mas eu vou entrar aqui direto na definição do termo, ó. Tá bom? Então, sobre ética. Ética pastoral. O que é ética? No grego se escreve ethos, que significa costume, ou disposição, ou um hábito. É um costume, é um hábito. No latim se descreve more, que significa vontade, costume, uso ou regra. Tá? Então, ética é um conjunto de regras, um conjunto de normas. Pastoral. O pastor não pode fazer tudo o que pensa. Não vos torneis causa de tropeço para os judeus, 1 Coríntios, tal. Indagação. Com respeito à ética pastoral, alguém pode me perguntar, existe um padrão ou 2 padrões sobre o que é o certo e o errado no governo eclesiástico? Se existe, que padrão seria esse? Em que se baseia esse padrão? Qual seria a definição que diz respeito à bondade e à maldade de uma atitude de um pastor?
Como saber se aquela ação, aquela atitude, aquela ética do pastor é bíblica ou antibíblica? Qual deve ser o pastor de frente do rebanho? O pastor deve ser sério, deve ser bem-humorado. O que faz para alcançar tudo isso? As considerações de ética, do governo da igreja. Então, o que vai determinar que a ação do pastor é certa ou errada? Pela luz da palavra de Deus. A Bíblia dá luz, as éticas, os bons costumes, as boas obras estão na Bíblia. Então, o manual da ética é a Bíblia. Leia a Bíblia para ser inteligente. Creia nela para ser salvo. Olha só. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Viva a Bíblia para ser santo. Então, o que é que significa essa palavra pastor, meu irmão? Pastor vem da palavra pasto. A palavra pastor vem do vocábulo pasto ou pastagem. Tem aqueles capim que as ovelhas ficam comendo, não tem? Ali é um pasto. Então, quando o pastor vai levar a ovelha, pastor é aquele que leva a ovelha para comer o pasto. Por isso dá o nome pastor, que ele vai levar a ovelha para encher a barriga de pasto. E ele vai, lá tem pastagem. Então, nesse intervalo dele levar e observar a ovelha se alimentando, dá o nome de pastor. Pastor é aquele que apacenta, que cuida da ovelha. Tá bom? Então, a origem da palavra pastor é de pasto. E de onde vem esse pasto? Pasto vem de pastagem, que o pastor levava a ovelha para se alimentar lá do pasto, da pastagem, dos capim. Visto que a função de pastor é apacentar, é cuidar da ovelha. Pastor, ele apacenta, alimenta e cuida. Os pastores no tempo da Bíblia cuidavam da ovelha, apacentava, cuidava, protegia, guiava, guardava. Essa é a real função de um pastor na igreja. Guardar o crente, viver o crente, andar com o crente, observar, guiar, alimentar, orientar. Tudo que o pastor fazia com as ovelhas no tempo da Bíblia é para o pastor de hoje fazer. Guiar, guardar, proteger, alimentar. Pastor, ele é médico ao mesmo tempo que ele tem que socorrer uma pessoa que está passando mal. Ele é delegado, quando o casal está brigando, ele vai lá separar. Ele é psicólogo, tem que aconselhar na hora de um problema. Ele é socorrista, leva para o hospital. Quebrou a perna, leva para o hospital. Vai ganhar neném, leva para o hospital. Pastor, meu irmão, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, as 3 profissões mais difíceis do planeta. Uma delas é presidente dos Estados Unidos, a primeira profissão mais difícil, presidente dos Estados Unidos. Segundo, presidente de uma universidade. Terceiro, pastor. Pastor é sobrecarregar os problemas da pessoa. Tem um crente que está brigando, tem um crente que está desempregado, está passando fome, vai ser despejado. A mulher está sendo espancada pelo marido, ele tem que ir lá socorrer. O filho quebrou uma perna, a mulher não tem carro para levar no hospital. Tudo isso é o pastor que tem que resolver, entendeu? E ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta e evangelista e pastores. Está aqui em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Abra a sua Bíblia e leia comigo. Efésios 4 e 11. O que está escrito em Efésios 4 e 11? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para os profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestres. É os 5 ministérios, que é dons ministeriais. Tem 3 tipos de dons pela Bíblia.
dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Dons naturais é o dom de cantar, é o dom de cientista, é o dom natural. Quem é um cantor já nasce com aquele dom. Dom espiritual, a pessoa ora a Deus e Deus dá os dons de profecia, variedade, interpretação, sabedoria. E dons ministeriais é o quê? Dons ministeriais. Dons ministeriais são os 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso aqui eu já passei em outras aulas. Então vocês viram aí, tem 3 tipos de dons: dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Não se deve confundir. Por exemplo, o dom de profecia com o dom de ministério profético é outra coisa diferente. Dom de profecia só profetiza naquele momento. Dom de ministério profético, ele leva a palavra de Deus para o mundo inteiro. Tá? Então vamos lá, os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, esse aqui é o que dá sustentação a todos. Olha, ele toca em todos. Esses outros dedos não se tocam, mas esse toca todos. O apóstolo, ele pode abrir igreja, ele pode ganhar alma, ser evangelista, ele pode até dirigir uma igreja por um curto período, ele pode até ensinar. O apóstolo toca os 4 dons, mas esses não se tocam. Profeta é aquele que aponta a mensagem de Deus. Você. Evangelista é o mais alto, é aquele que vai mais longe atrás das almas. Pastor é o dedo do anel, é o compromissado com a igreja. Não pode viajar, não pode sair, porque tem que estar junto com a igreja. E esse outro, esse dedinho aqui, tira a sujeira daqui e a sujeira daqui. O mestre tira as heresias da igreja. Entendeu, pessoal? Então tá aí os 5 ministérios pastoral: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só que um não pode ser o outro. Por exemplo, eu dirigi igreja, mas não era pastor. O meu dom é o de mestre, é o de ensinar. Entendeu? Eu posso até dirigir igreja, mas não dirijo com excelência com quem tem o dom. O meu dom é o ministério do ensino. É mestre, é professor. Entendeu? O pastor, ele pode ensinar, mas ele não ensina igual o mestre. O mestre pode dirigir uma igreja, mas ele não dirige igual um pastor. Ética horizontal e a ética vertical. A ética horizontal é o comportamento do homem para com Deus. Olha, ética horizontal e ética vertical. Horizontal. A ética horizontal é o comportamento meu para com Deus, minha oração, minha atitude. E a ética vertical? Mística vertical é o comportamento do homem para com Deus e os homens. Meu comportamento para com Deus e os homens. Meu comportamento de Deus para os homens. Autor e coautor. Andando com Deus, dos homens e com os homens de Deus. Existe uma diferença entre homem de Deus e homem usado por Deus. Qual é a diferença? Homem usado por Deus é aquele que faz milagre, cura, maravilha. Jesus falou: vocês me dirão naquele dia, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz muita maravilha, e eu vos direi abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, homem usado por Deus é uma coisa, homem de Deus é outra coisa. Homem usado por Deus refere-se aos dons. Homem de Deus refere-se aos frutos. Se sabe se uma pessoa é de Deus ou não, é pelo fruto, não é pelo dom. Você viu aí que eu citei. O cara falou: Senhor, eu profetizei, eu revelei, eu tinha uns dons, expulsei demônio, fiz morto ressuscitar.
Jesus, não vos conheço. Agora, quem tem o fruto, que é o caráter, aí vai para o céu. O que define o caráter de um homem é os frutos, não é o dom. Tem até uma palavra do pastor Josué Gonçalves que eu sempre gosto. Não necessita, como que é a palavra? Não basta ter talento, é necessário ter caráter. Entendeu? Então a igreja se impressiona com quem revela a cura, ela se impressiona. Eu me impressiono é quem compra, paga, é fiel, é honesto, não fala mal de ninguém, ama o próximo. Aí sim me impressiona. Mas um crente falando língua estranha alto, curando, revelando, não me impressiona. E nem impressiona Deus. Porque Deus naquele dia, eu não te conheço. Você expulsou o demônio, revelou, curou tudo, mas vivia uma vida fora do padrão. Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. Anotaram aí? Eu vou repetir. Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. Outra coisa. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Então as igrejas pentecostais pregam muito sobre os dons. É bom. Mas as igrejas reformadas pregam muito sobre o fruto do Espírito. E eu te pergunto, escreva aí no comentário, qual é mais importante para você? Os dons espirituais ou os frutos? Eu diria o seguinte, os frutos é fundamental importância. Os dons é importante. A postura do pastor. O pastor é diferente dos demais, né? O pastor tem que falar menos, ouvir mais. Tem um ditado que diz assim, pastor só tem ouvido. Que ele ouve o problema do crente, não pode sair fofocando. O crente pastor, eu falei mal, eu pulei a cerca. Aí o pastor vai e fala para todo mundo, aquele irmão me falou que ele pulou a cerca. Pastor só pode ter ouvido, meu irmão. Pode ter boca não. A boca do pastor é para aconselhar, não para fofocar. Porque tem pastor que você conta um segredinho para ele, um pecadinho, e ele sai falando para todo mundo. Vai te queimar. Cuidado, isso aí dá processo judicial. O Código Civil brasileiro penaliza quem difama. Pregação. Faz favor de não ler o sermão e consultar frequente os esboços. Tem pastor que ele vai pregar, ele fica só assim no esboço. Jesus, ele era assim, Jesus pregava, curava, ensinava. Você está lendo ou está pregando? Lê assim, ó. Pregar é o que Deus manda, é o que você estudou. Nunca improvisa um sermão, meu irmão. Pastor tem que ler a Bíblia, orar bastante. Na hora que dá o microfone para o pastor, ele já sabe aonde vai entrar e sair. Agora tem pastor que não lê a Bíblia, pastor que não ora, pastor que vive só na praia. Como é que ele vai pregar? Não fale demais. Tem pastor que prega 1 hora, 2 horas, fala demais. Tenha postura no púlpito, meu irmão. O púlpito não é lugar para você ficar com a perna cruzada, roncando. Eu acho que a igreja em cima do púlpito não combina perna cruzada não, meu irmão. Perna cruzada é um símbolo de, sei lá, preguiçoso. Seja humilde. Seja pontual, viu? Pontual. Eu era pontual quando eu era pastor. Meu irmão, 9 horas em ponto, todo mundo aqui para nós sair para o batismo. 9h01 não tinha mais ninguém. A igreja me conhecia como pastor pontual. Se eu marquei 10 é 10, não é 10h01. Se eu marquei meio-dia, é meio-dia, não é meio-dia e 10, meio-dia e 20. Seja pontual e seja humilde. Eu não tenho um coração soberbo, porque Deus me tirou lá da lama. Quando eu era criança eu comia lixo, vivi de resto de feira. Como é que eu vou me ensoberbecer?
Viva o sermão. Tem pastor que prega, mas não vive. Viva o sermão. Viver se a morte fosse... Viva como se a morte fosse amanhã. Aconselhamento pastoral. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, a sua boca aos homens, procurar instrução. Pastor tem que ser inteligente, tem que dar instrução. Entendeu, meu irmão? Pastor tem que ser um aconselhador, tem que ter experiência, bagagem. Por isso que muitas igrejas não querem pastor novinho. Pastor novinho não tem experiência, é soberbo. Aí o pastor mais velho, mais cabelo branco, é mais maduro, tem mais conselhos bons para dar, entendeu? Não é que todos os novos não prestam, não. É que a pessoa seja nova ou seja velha, ele tem que ser maduro. Maduro. E a psicologia diz que nenhum ser humano amadurece menos de 35 anos de idade. A maturidade máxima chega nos 35 anos de idade. O que passa disso é acúmulo de experiência. Então, se você tem menos de 35 anos, Deus é contigo. Mas a maturidade máxima você atinge somente aos 35 anos, segundo a psicologia. Visitação pastoral. O trabalho do pastor exige visitar os crentes, meu irmão. Acho que é por isso que eu não sirvo para ser pastor. Eu não tinha muito amor para ficar visitando um crente, outro, e visito, o dia inteiro visitando, entendeu? O dia inteiro visitando é o trabalho do pastor. Se você gosta de visitar, você tem um dom pastoral. Não, pastor, eu amo visitar, eu amo pegar na mão do crente fraco, eu vou buscar ele na hora do culto. Aí o teu dom é pastor. Agora, não gosto de visitar não, porque tem muito crente folgado, eu não sou muito de adular, aí você não é pastor não. Pastor é aquele que pega a ovelha, pastor é aquele que tem calma, paciente. Todo pastor é paciente, meu irmão. Todo pastor é paciente. Só que aí, cuidado com as visitas, porque tem pastor visitando as irmãs, elas estão sozinhas. Ou o marido foi trabalhar, ou ela é viúva, ou ela é solteira. E ela está lá sozinha. Aí o pastor vai lá, ô irmã, cadê seu marido? Ah, pastor, o senhor sabe que eu sou solteira, né? Ah, não sabia não. Posso entrar, fazer uma oração? É, pastor, estou sozinha, né? Mas tá bom, pode. A casa caiu. Pastor vai apacentar a ovelha. Porque o pastor apacenta, ele não apaucenta, entendeu? E o pastor visita a irmã. Diz assim, ô irmã, tudo bem? Tudo bem. Cadê o seu marido? Está trabalhando, pastor. Cadê teus filhos? Está na escola. Ah, eu vim fazer uma oração, né? Mas eu vou embora. Não, pastor, entra. Faça a oração. Deixa Deus te usar. Venha. Quer tomar café, quer tomar banho, quer dormir um pouquinho lá na cama. Aqui em casa não tem ninguém. Meu irmão, tem vários pastores que já pegou as ovelhas. Pastor é para apacentar, não apaucentar. Pastor não pode comer ovelha. Tem que cuidar da ovelha. Pois eu conheço pastores que foram visitar as irmãs, ela estava só, e o pastor meteu a vara. Ai dos pastores que destrói e despeça as minhas ovelhas. Tem pastor, meu irmão, uma vez eu tive um pastor, quem está descontente, a porta está aberta. Ele falou a verdade, mas não é assim que se fala, meu irmão. Quem está descontente, a porta está aberta. Você é soberbo. Não, meu irmão, a porta está aberta para vocês ir embora, mas não vai não, porque eu amo vocês. Entendeu? Prudência. O pastor tem que ter prudência, meu irmão. Tem um pastor que foi almoçar na casa do irmão, e o irmão falou, fica à vontade. Pois ele ficou à vontade, comeu tudo a comida do casal e não sobrou comida para os filhos que estavam trabalhando. Prudência, comer um pouquinho, devagar.
só comer se oferecer e pouquinho. Muitas vezes ele está oferecendo só por educação, porque a comida está pouquinha e o pastor vai lá e come tudo. Na hora de visitar a irmã, prudência, a irmã é solteira, entendeu? A irmã é viúva, ou o marido está viajando e você vai lá. Conheço um pastor, a irmã era viúva e ele estava lá fazendo culto na casa dela, sozinho. Porque quando a gente vai visitar uma irmã só, a gente tem que levar um irmão, uma irmã, a esposa do pastor tem que estar do lado, né? O pastor que não leva a esposa para as visitas está interessado em pegar as irmãs. Eu vou repetir isso aqui. O pastor que não leva a sua esposa para visitar as irmãs, ele está interessado em pegar, papar as irmãs. E não deve concentrar a visita. Tem pastor que concentra só na casa daquele irmão que dá um dízimo alto. Aquele irmãozinho que dá um dízimo baixo, ou nem dá, que está desempregado, o pastor passa longe. Pai do Senhor, irmã, vem visitar. Porque a irmã dá um dízimo alto, o irmão, né? E aquele ali, pastor, o irmão ali do lado, você visitou? Não, depois. Ele dá um dízimo baixo. Tem pastor que concentra a visita só nos crentes que dão um dízimo alto. Entendeu? E o pastor que ouve o desabafo de casal e vai falar para os outros, é fofoqueiro, não pode. Evitar dormir no púlpito da igreja, que tem pastor que fica dizendo que está em espírito de oração, pescando, está dormindo. Ficar enfiando o dedo no nariz. Enfiando o dedo no nariz, não pode. Evitar... Entendeu? Evitar coçar lugares indecentes. Tem pastor que fica coçando a parte íntima. Tá doido? Conversa demasiadamente. Evita posicionamento e mãos. Lê a Bíblia enquanto o outro pastor está pregando. Entendeu? Pastor, meu irmão, é pastor. Aí enquanto o irmão está pregando, ele está lendo a Bíblia. Enquanto o irmão está lendo a Bíblia, ele está pregando. Evitar cobrir o microfone com a saliva, ó. A bola do microfone está aqui, o pastor não pode pegar assim não, ó. A paz do Senhor, igreja. Não, também não pode ser miraleza. Paz do Senhor, igreja. Evitar falar gíria, né, meu irmão? Pô, colé, mano, vamos lá, a fita é boa. Tem pastor que fala gíria. Brincadeira, tem pastor que brinca muito, brinca com as coisas sagradas, conta piada santa. Não tem piada santa. Usar a Bíblia para falar piada é pecado. Porque Jesus curou a sogra de Pedro, porque bullying, não sei o quê. Meu irmão, não usa as coisas sagradas para ser motivo de piadas. Isso é pecado. Piada com coisa santa, qual foi o discípulo que chamou Jesus, que Jesus chamou de bullying? Eu não sei. Pedro, homem de pouca fé. Começar a contar piadinha. Por que Jesus curou a mulher a sogra de Pedro? Entendeu? Porque essas piadinhas santas não é bom, meu irmão. Inventa piada do jeito que você quiser, menos envolvendo as coisas sagradas. Eu vou contar a piada do avião, a piada da vaca. Isso. Você gosta de piada? Conta a piada da tua avó, menos da Bíblia. Entendeu? Perigos que rodeiam o ministro. Tem muita gente interessada em rodear o ministro, né? Está interessado em cargo e fica sendo um puxa-saco. Onde você quer ir? Eu te levo. O que você quer? Eu compro. Fala. Ele é puxa-saco, ele quer cargo. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. E tem mulher rodeia o pastor. Entendeu?
pastor, eu quero um conselho, pastor, vai me visitar, estou sozinha. Aí a gente tomar um café lá e conversar pessoalmente, sozinha em casa. Tem mulher que chaveca pastor, e tem pastor que chaveca mulher. O sexo é inerente à matéria. Sendo assim, ele tem sido uma das causas principais da queda de muitos obreiros. Está aqui nesse livro, ó. Se você quiser, estou lendo aqui, ó. Muitos homens que realizam grandes obras no ministério sagrado tiveram sua moral dizimada pela prática do sexo ilícito. O sexo é uma arma que derruba muitos homens. Ninguém adultera de um dia para o outro. Tudo é questão de tempo. Pecado e santidade correm na vida de quem faz recepção. É a prática do adultério, acontecendo quando o homem dá as seguintes aberturas. Tudo que eu vou ler agora está aqui, ó. Você precisa desse livro. Descuidar da autodisciplina, não relacionar bem com a pessoa, fomentar pensamentos sexuais, não adiar a campanha, não andar de campanha em campanha da esposa, a companhia da esposa. Ele não usa a esposa para visitar, ele vai sozinho nas irmãs. Dá liberdade às mulheres sensuais. Oi, irmã, você está cheirosa hoje. Que ovelha cheirosa, hein? Que cor é a tua calcinha? Que perfume é o teu? Está jogando indireta. Andar sós com pessoas do sexo oposto. Vamos, irmã, eu te dou uma carona lá no aeroporto. Você vai de ônibus? Não, eu te levo. Faça uma questão de te levar de ônibus, de meu carro. Aí a irmã vai atrás? Não, vai na frente. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Ele leva a irmã depois do culto, busca a irmã é solteira ou viúva, ou o marido está viajando, ele fica sozinho levando a irmã, entendeu? Vai cair, envolver com a irmã, prolongando o tempo de conversação. Quando é um homem, ele conversa rapidinho, quando é a mulher, ele fica, que perfume é esse? Está cheirosa, hein? Está gostosa. Pastores, cuidado no sexo. Outro assunto que eu vou falar aqui é sobre o dinheiro, meu irmão. Dinheiro e sexo é o que mais derruba os pastores. É o seguinte, todo mundo lá, põe lá a salva lá, pega o dinheiro, põe dentro da salva, leva lá, aí o diácono põe as ofertas na mesa, todo mundo vai embora, aí o pastor fica sozinho para contar os dízimos e as ofertas. Embolsa um pouco, outro pouco lança. Embolsa um pouco, caixa 2. É pecado, meu irmão. Se o crente deu 1.000 de dízimo, lança os 1.000. Ah, não, ele deu 1.000, eu vou lançar só 500, fica 500 para pagar minha dívida. É roubo. Ah, mas o pastor tem que ter o salário. Sim, o salário, todo mundo saber. Ele tem que assinar o salário dele para ele viver. Fora do salário, o que ele usar é roubo. O que passar do combinado, o que passar do salário é roubo. Tudo que entra na igreja do pastor, não, é da igreja. A igreja é uma associação sem fins lucrativos. O pastor tem que ter o salário, ele tem que assinar o papel, viu? Pega uma caneta, estou tirando 5.000 para me manter, 3.000, 100, não interessa. Ele assina, o RG, a Receita Federal vai saber quanto é o salário dele. Mas o que passar do salário é pecado. O que ele pegar da igreja, o salário dele não deu para pagar dívida, ele pegou de dinheiro da igreja, é pecado. Então, quando o pastor é assalariado da igreja, então honre o seu salário. Não sou contra dar salário para a igreja. O salário do pastor é do pastor. Os dízimos e as ofertas é da igreja. O que é do pastor é do pastor. O que é da igreja é da igreja. Uma vez um obreiro meu chegou e me deu um envelope. Eu falei, o que é isso? Ele tem 500 reais. Eu falei, é para a igreja ou para mim? Por quê? Eu falei, se for para a igreja eu vou lançar no livro. Se for para mim, eu vou pagar minhas contas. Ele falou, é seu. É seu. Aí é meu. Eu não roubei. Entendeu? O pastor tem que saber administrar bem o dinheiro da igreja. Entra muito dinheiro, mas não sobra, não sobra, não sobra.
O pastor tem que evitar reforma supérflua. Está bem limpinha a pintura, ele quer pintar só para gastar. O piso está bom, mas ele quer comprar mais piso para gastar. O pastor tem que economizar, administrar bem. Não enfiar a igreja em dívida, não pegar empréstimo, comprar somente o necessário, não misturar o da igreja com o seu, ele mistura o da igreja com o dele. Zelar pelo dinheiro da igreja, não dar ajudas, levantar-se qualquer suspeita, mantendo de forma a saída. Tem que ser transparente, meu irmão. O pastor tem que ser transparente. Ó, igreja, entrou 10 mil, eu tirei 3 para pagar minhas contas, meu salário é 3 mil, 7 mil sobrou, eu gastei 2, tem 5 mil no caixa. Pastor tem que ser transparente, tá bom? Então tá aí, pessoal, as duas coisas que mais derrubam os pastores é o sexo, não é as irmãs derrubando o pastor, é o pastor derrubando as irmãs, entendeu? Tem irmã que é safadinha, tem algumas irmãs, quando eu era pastor, ela encostava em mim, ela ia de saia curta, entendeu? Tem uma irmã que me deu uma vez de presente uma cueca. Na hora que eu peguei assim, ela falou, é um presente. Quando eu peguei assim, abri, era uma cueca. Aí ela fez uma risada. Uma cueca de presente para o meu pastor. Já é entrada, né? Já é abrindo as portas. E aí essa irmã se enfergava em mim. Que é isso? Tem irmã que dá em cima de pastor. Do tempo que eu fui pastor, 13 anos, nenhuma irmã da igreja eu desrespeitei. Eu não sou santo, não. Todo homem é pecador. Mas do tempo que eu dirigi igreja, 13 anos, eu respeitei as irmãs 100%. Não dei entrada, não dei em cima de ninguém. Algumas delas pediu para conversar comigo a só. Pastor, eu quero conversar sozinho, eu e você. Eu falei, não, é você e o teu noivo. Ele tem que estar aqui. E a outra que deu em cima de mim, me enfergando, me dando cueca de presente, eu me afastei dela, ela foi embora. Eu respeitei as irmãs da minha igreja. Não quero dizer que sou santo, que pastor José é inocente, é santo. Não, eu sou um pecador. Todo homem é pecador, todo homem é falho. Só que as irmãs que eu pastoreei, eu respeitei. Chame qualquer uma delas e pergunte, pastor Josiel já deu em cima de você? Já cantou, já jogou encantada, já chavecou? Não. Ah, não tem essa irmã que se envergava em mim, que deu a cueca, que vestia mini saia. Depois ela chegou em mim, antes de ir embora. Pastor, eu tenho um negócio para falar para você. Eu falei, o quê? O senhor é um homem de caráter. Você tem muito caráter. Você é fiel, você é honesto, você tem caráter, viu? Eu nunca vi um pastor igual você. E foi embora. Eu fiquei lembrando, ela me testou para mim ir para a cama com ela e eu resisti. E ela, você tem caráter. Que ela pensava que ia me derrubar fácil. Então, nenhuma irmã da igreja me derrubou, ou eu derrubei, ou eu cantei. Eu mantive respeito. Tá bom? Não sou santo, mas no período que eu pastoreei, respeitava todas as irmãs, solteira, casada, viúva, jovens, coisa que tem pastor que papa todas as irmãs. Eu não papava, eu respeitava. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, um abraço. E sobre o dinheiro da igreja, eu não fui tão fiel assim, pessoal, mas eu procurava administrar tudo que entrava, saía, eu procurava ser fiel em tudo, tá bom? No sexo, na igreja, eu nunca desrespeitei nenhuma irmã. No dinheiro, eu só tirava o meu salário, tá bom? Que Deus abençoe. Hoje é a lição 1 desse livro, amanhã é a lição 2, Ética Pastoral. Curso básico, 20 livros. Curso básico médio bacharel, 40 livros, tá bom?
Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma, tirar uma foto aqui, se formar com o pastor Josiel, e quem quiser o anel me chama no WhatsApp. Olha aí, pessoal, as duas coisas que derrubam o homem, olha lá, o dinheiro e o sexo, tá vendo? Olha lá, ó. Aí é a janela, tá bom, pessoal? É a janela. Aqui é o computador onde eu dou aula, aqui é o diploma, aqui é a impressora, aqui é o telefone da escola, aqui é onde eu estudo, ó. Aqui é os livros da minha mesa, aqui é a sala de aula, é a escola de teologia. E aqui, ó, é a escola. Você bate o interfone, eu abro, é o número 5, e aqui é os livros de teologia, ó. Aqui é os anéis, tá vendo, pessoal? Os anéis. Quem quiser, esses anéis que tá vendo aqui, ó, é o mesmo desse, ó. Quem quiser, olha aí, pessoal, o candor de formatura. Quem quiser comprar os livros, tá aqui, ó. Quem quiser abrir uma sala de aula na sua igreja, eu mando esses livros. Você dá aula e abre o núcleo. Ou você abre uma escola própria, ou você abre uma extensão ligada aqui. Tá bom? Aqui é eu, aqui é meu WhatsApp, ó.